A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje, dízimo. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos, vamos começar mais um estudo aqui para a Glória de Deus, né? Como todos os outros, um tema de hoje, dízimo, para a glória de Deus. Vamos estar vendo aqui se o dízimo está em vigor ou não, né? Que é tudo para a glória de Deus, estudo abençoado, estudo bíblico, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos lendo aqui Gênesis 14, Levítico 27, Deuteronômio 26, Neemias 13, Malaquias 3, Mateus 23, Lucas 16, Atos 4, 1 Timóteo 6, João 10 e para terminar Mateus 7, para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui Gênesis 14, para a glória de Deus. Gênesis 14, 18 e 19, que diz assim, amados irmãos: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que lhe deu Abrão o dízimo, para a glória de Deus. Ou seja, essa parte aqui é a primeira parte que fala dízimo aqui na palavra de Deus. Aqui a história aqui de Abrão, né? Quando Abrão vai resgatar Ló, né? E dos despojos da guerra, né? Que teve uma guerra ali, Deus, através dos seus anjos, Abrão e os seus servos resgataram Ló. E através dessa guerra, os despojos, Abrão, na época Abrão ainda, deu o dízimo para o sumo sacerdote Melquisedeque, para a glória de Deus. Então vemos aqui que o dízimo é desde Gênesis, né? Para a glória de Deus. Tem outra passagem também referente, parecida com essa, que fala também do Jacó, Gênesis 28, vou deixar só como referência para a glória de Deus, que o estudo vai ser bem curto, bem enfático, bem direto. Gênesis 28, 18 e 22, os irmãos podem ler em casa aí também. Agora vamos ler Levítico 27, do 30 e 34, o que era o dízimo e depois a finalidade do dízimo, para a glória de Deus. Então vamos ler aqui, Levítico 27, do 30 ao 34, sobre as dízimas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante à dízima do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será do Santo Senhor, para a glória de Deus. 33. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, outros serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel ao Santo Monte. Ou seja, o dízimo, né, amados irmãos, era o fruto do campo, os cereais, do gado. Ou seja, o princípio do dízimo, alimento, cereais, as ervas do campo, os cereais, os frutos e o gado, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que Deus deu a Moisés que o dízimo, a 10ª parte da colheita, né, de tudo que tens, dá ao Senhor, nosso Deus.
Agora vamos ler aqui Deuteronômio 26, versículo 12, para ver a finalidade do dízimo. 26, 12. Os dízimos. Quando acabares de separar todas as dízimas da tua mesa, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e te fartem, para a glória de Deus. Ou seja, os dízimos, alimentos, né? Tanto alimentos do campo, os cereais, né? Os frutos, os animais, eram entregues aos levitas, e os levitas, né? Davam ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas. Ou seja, o princípio do dízimo era o sustento, né? Dos levitas, porque os levitas, né? Os sacerdotes, a tribo de Levi, não teve herança de terras. Todas as outras 11 tribos receberam herança de terras, né? E todas as suas terras trabalhavam na terra e colhiam seus próprios frutos. Mas os levitas, os sacerdotes do Senhor, os sacerdotes, trabalhavam no tabernáculo do Senhor, né? Lá no templo, no tabernáculo, na época lá de Moisés, né? Que era o tabernáculo. Eles trabalhavam no tabernáculo e os outras 11 tribos colhiam, né, os dízimos, a 10ª parte da terra, dos frutos, dos animais, e dava para os levitas. E com esses os alimentos eles se sustentavam. E davam também para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, para a glória de Deus. Ou seja, nós vemos aqui que o dízimo é alimento, né, para a glória de Deus. Vamos ler também que na época do templo já, Neemias 13, do 10 ao 13. Neemias, capítulo 13, do 10 ao 13. Restaurada a manutenção dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, aqui estava acontecendo que eles não estavam dando dízimo para os levitas. Então, contendi com os magistrados e disse: por que desamparou a casa de Deus? Ajuntai os levitas, os cantores, e os restituí aos seus postos. Então toda Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, e aos depósitos. Por tesouros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok e o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Emã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E lhes encarregou de repartir-se as porções para os seus irmãos. Ou seja, né, estava ocorrendo um erro aqui, não estava trazendo os dízimos, né? Aí eles repreenderam, começaram a trazer o dízimo, e o dízimo era entregue no templo, que era separado entre os sacerdotes, levitas, cantores. Vemos aqui que tem diferença, né, amados irmãos, entre levitas, que são da tribo de Levi, e cantores. Para a glória de Deus. Tem separação, não é a mesma coisa. Então, eles separavam, né, o dízimo e davam lá para todos do templo, o dízimo do vinho, dos cereais, e depositava lá para eles dividirem entre si, para que haja alimento na casa de Deus, para que possa alimentar os servos do Senhor, aqueles que têm necessidade, aqueles que não têm a herança de terra, como os levitas, né? Os sacerdotes, e os que trabalhavam na casa, no templo de Deus na época aqui de Neemias, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui também Mateus 23, 23, para a glória de Deus. Tudo bem rápido, bem enfático, bem certeiro, para a gente tirar qualquer tipo de dúvida, para a glória de Deus. Aqui é Jesus repreendendo os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, ou seja, coisas mais importantes que dizem, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas. Ou seja, dar o dízimo e não negligenciar a justiça, a misericórdia. Porque essas coisas são mais importantes, né? Quem trata com justiça, tem fé e tem misericórdia, né? Logicamente que vai dar o dízimo para a casa do nosso Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, alimento. Dízimo sempre foi alimento. Ofertas, vamos ver aqui que sempre foi dinheiro. Oferta era do coração, né? Sempre coração aberto, dava o que Deus colocasse no coração, dava com gosto. Assim como o exemplo lá da pobre, né? Que na época que Jesus estava lá na frente do templo, todo mundo estava dando oferta lá, estava trazendo os dízimos da oferta. Aí a pobre só tinha uma moedinha e deu essa moedinha lá no templo. Lá. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo falou que o tesouro dela é maior que todos os outros, porque os outros deram o que sobrou, as ofertas que sobraram. Mas ela deu tudo que tinha para a glória de Deus. E o tesouro dela é maior para a glória de Deus. Agora vamos ler também aqui Lucas 16:10, para a glória de Deus. Lucas 16:10, que diz assim: quem é fiel também no pouco é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é justo no muito. Ou seja, quem era fiel no pouco, como aquela pobre foi no pouco, né? No muito também era fiel para a glória de Deus. Deus conhece, né, o coração de cada um, quando dá com amor ou quando dá com obrigação, eu tenho que dar, vai fazer falta. Aí Deus não se agrada. Se vai fazer falta, melhor nem dar, né? Porque o tanto dízimo e tanto a oferta tem que dar com amor, meus irmãos, para a glória de Deus. E agora vamos ler Atos 4, 34, 35 sobre as ofertas. Porque também o dízimo naquela época de Jesus, né? Quando existia já templo, os dízimos eram entregues só no templo, na casa de Deus, né? Entre aspas, porque a casa de Deus fica no céu, mas o templo simbolizava a presença do Senhor. E eram dados lá para os sacerdotes, para eles dividir entre si, né? Para sustento da casa de Deus, dos que trabalhavam na casa de Deus. Atos 4, 34, 35, para a glória de Deus. Atos 4, 34, 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quão maravilhoso seria, né, hoje, amados irmãos, se acontecesse o que acontecia nessa época aí, né? Os irmãos, né? Ou seja, tudo que tinha, vendia para um ajudar o outro, para cada um ter o que o outro tem. Né? Ninguém tinha mais que ninguém, era todos os discípulos, os servos que serviam ao Senhor Jesus Cristo, tinha cada um a mesma porção, porque o que eles tinham o bastava para a glória de Deus. Que Jesus disse, né? Não ajunteis tesouro na terra, que a traça e o ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu, nos céus, para a glória de Deus. Aí no episódio lá que Jesus falou para o jovem rico, né? O jovem rico perguntou, não sei o que lá, Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino, nos céus? Aí Jesus disse, guardai os mandamentos. Aí Jesus viu, né? Vamos ver se ele guarda os mandamentos mesmo. Você guarda os mandamentos? Guarda, não sei o que, dentro da propriedade, não sei o que, pai e mãe, etc, etc. Aí Jesus, então, você guarda os mandamentos, então vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Aí ele ficou no coração, né? Pô, vão vender tudo, tem muita riqueza, tal e coisa.
Ou seja, o coração dele não estava no Senhor, não queria para o céu nada, queria viver a riqueza dele e se abastar, né? E deleitar na riqueza do que ir para o reino do nosso Deus. Ou seja, Deus conhece o coração de cada um. Aquele que dá com amor, que dá com coração contrito. Não aquele que dá com... Esse que dá com... vai fazer falta. Aí não é melhor nem dar. Porque Deus não recebe de bom grado. Para a glória de Deus. Então vemos aqui que os discípulos não recebiam dízimos, e sim só ofertas. Alçadas, oferta de coração. Vendia as coisas que tinha para ajudar um ou outro, ou seja, ninguém era miserável, todo mundo vivia bem, comia bem, para a glória de Deus. Né? Imagine se hoje fosse assim, amados irmãos, um ajudando o outro, esses lobos devoradores aí que tem aí nessas igrejas grandes aí, só misericórdia, cheio de dinheiro, enquanto as ovelhas passando fome e necessidade, porque não vende, ou então divide o que tens, terá uns tesouros no céu. Para a glória de Deus. Por lobos devoradores desses, que muitos irmãos hoje em dia não dão dízimo nas igrejas. Mas devemos saber onde nós devemos dar o dízimo, não em qualquer lugar, como nesses lugares aí. Devemos dar onde realmente há um servo do Senhor, né? E quando ele tem e sobra, ele divide com os irmãos. Para a glória de Deus. Então vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 6, para a glória de Deus. Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, está dizendo aqui que se atormentaram, ou seja, a cobiça, o dinheiro, ou seja, se desviaram da fé, ou seja, podem estar até lá, Senhor, falando do nome do Senhor pela boca, com a boca me confessa o meu nome, mas o coração está longe de mim, como diz lá em Salmo, se eu não me engano, essa passagem. E pela boca, né? Confessa Senhor, louvando, fazendo qualquer outra coisa, pregando, mas o coração dele está no dinheiro, está na riqueza dele, assim como o jovem rico, né? Falava que guardava os mandamentos, tal, etc. Mas quando Jesus falou do dinheiro, aí Jesus viu onde estava o coração dele, se era em Deus ou no dinheiro. Ou seja, o dinheiro é bom, é necessário, mas a partir do momento que você focar o dinheiro, esquecer o nosso Deus, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas da vida, o comer, o vestir, serão acrescentadas. Porque os servos do Senhor não passa necessidade, porque um está ajudando o outro. Podeis passar por tribulações, aflições, comeis o pouco, mas sempre o Senhor está sustentando, para a glória de Deus. Agora vamos ver aqui o bom pastor. Um recado para esses lobos devoradores, por causa deles, que muitos servos de Deus não dão dízimo mais na igreja, na internet tem uns montes aí falando aí, né, sobre o dízimo. Dízimo sempre foi alimento, nunca foi dinheiro, mas hoje em dia a gente vive na cidade e cidade não tem alimento, né, para plantar, somente nos campos. Ou seja, podemos dar assim o dízimo do nosso sustento. Ou seja, quem trabalha, quem está desempregado não tem como dar o dízimo, né? Agora quem trabalha com amor do coração dá o dízimo no lugar certo, numa igreja que realmente o servo de Deus que está ali para, né, cuidar das ovelhas, que é do Senhor, não dele, as ovelhas do Senhor, que cuida bem das ovelhas do Senhor, né? Que divide o que tem, não retém tudo para ele, para comprar carros, casas, mansões, helicópteros. Nesses lugares devemos dar o dízimo, a oferta com amor. Que ali há um servo de Deus temente ao nosso Deus.
que teme a Deus, que guarda os seus mandamentos, aí sim, devemos dar um mandamento, o nosso dízimo, nossas ofertas, aonde há respeito à palavra de Deus. João 10, para a glória de Deus. João 10, 11 ao 15, para a glória de Deus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ou seja, o bom pastor dá a vida às suas ovelhas, ou seja, o pastor, né, tem muito dinheiro, vai dividir com as suas ovelhas, não vai deixar nenhuma ovelha morrer de fome, passar necessidade, porque o pastor cuida da sua ovelha, dá a vida, dá mais do que aquilo que é necessário, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. Dá vida às suas ovelhas. 12. O mercenário, o falso, o que se diz pastor e não é. O mercenário, o que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ou seja, nem o pastor que é bom pertence a ovelha a ele, pertence às ovelhas, o rebanho, o povo de Deus pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor. Agora, ao mercenário, o que não cuida das ovelhas de Deus, quando vem o lobo, que é o diabo, né, abandona as ovelhas e foge, ou seja, pega tudo que tem, o seu dinheiro, e vai viver a vida abastada, né, cheia de dinheiro, ostentando carros na internet, como tem aos montes aí. Só misericórdia de Deus. Foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, para a glória de Deus. Assim como meu Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas, assim como nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por todos nós, a todo aquele que nele crê, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de muitos. Ou seja, o mercenário que só visa isso aqui, ó, tá cheio de dinheiro aí, ó, ostentando helicóptero, etc., enquanto várias ovelhas do Senhor estão passando necessidade, fome, na miséria. É só a misericórdia de Deus. Tem aparência de pastor, mas não é pastor, é mercenário. Que sobe no púlpito, fala de Deus, mas na hora de fazer alguma coisa pela ovelha, só a misericórdia de Deus. Queria também contar um exemplo aqui. Quando eu tinha 7 anos de idade, 8, a gente morava em São Gonçalo, eu, minha família, minha mãe, meus pais, e a gente foi numa determinada igreja, vou falar o nome aqui para não deixar nenhuma dúvida, a Igreja Universal. A gente foi na Igreja Universal, tal, lá o pastor falando falso, né, o mercenário falando de dinheiro, dá tudo que tem, não sei o que. Minha mãe, como era no início na fé ainda, deu tudo que tinha, deu até o dia da passagem, que a gente era longe da nossa casa, deu o dia da passagem. Aí depois, no final do culto, minha mãe foi falar com esse mercenário, mas o pastor, a gente deu tudo aqui, não sei o quê. Não tem como você me dar pelo menos o dia da passagem? Não, aqui a gente não dá troco, assim mesmo que ele falou, esse miserável. Naquele grande dia, Deus vai cobrar caro dele. Aqui a gente não dá troco, aí a gente, infelizmente, foi lá no ponto de ônibus ficar pedindo dinheiro lá pro pessoal que dava no ônibus para a gente voltar para casa. A glória de Deus, a gente conseguiu lá não sei se a gente conseguiu ou não, só sei que só misericórdia de Deus. Acho que a gente conseguiu sim. Conseguiu um dinheiro lá e a gente conseguiu voltar para casa lá. A gente voltou a pena porque era longe de casa. Ou seja, se fosse um servo de Deus, toma aqui, minha filha. Não, aqui a gente não dá troco, não. Olha a resposta desse miserável. Só misericórdia de Deus. A vida desse cara. Então nós vemos aqui a diferença do pastor que está exercendo um cargo dado por Deus para cuidar das ovelhas de Deus e de um mercenário, né? Agora vamos ver o juízo para esses mercenários. Capítulo 7 de Mateus, do 15 ao 20.
Mateus 7, do 15 ao 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, os que se apresentam disfarçado de ovelha, ou seja, a aparência dele é de ovelha, porque pastor é só o Senhor Jesus Cristo, de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, ou seja, vai ser jogada no fogo e enxofre. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mas nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, é pastor, é homem de Deus, está lá todo dia pregando. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas somente quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, como lá as virgens, né? As sábias e as loucas, no capítulo 25 de Mateus, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado no Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aí o Senhor Jesus Cristo vai falar. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. A iniquidade, aqui a tradução de iniquidade aqui é transgressor da lei, porque pecado é transgredir a lei, a iniquidade é pecado, e todo pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus, das ordenanças que Deus deu. Ou seja, aparenta, né, ser ovelha, tal, glória a Deus, não sei o que lá, mas o fruto dele é podre. Ou seja, tá cheio de dinheiro, né, ostentando riqueza, enquanto vários servos de Deus estão passando fome e necessidade aí. E outras coisas mais. Só misericórdia de Deus. O fim desses aí vai ser dessa forma aí, meus irmãos. Ou seja, tem aparência de ovelha, mas parece até a besta que sai da terra. Tem aparência de cordeiro, de ovelhinha, mas fala como dragão, é filho do diabo. Só a misericórdia de Deus. Ou seja, o destino desses mercenários e de todo aquele que não faz a vontade de Deus, não só de mercenário, né? Mas aqui está abrangendo todos aqueles que têm aparência de ovelha, né? Mas age como o próprio pai, o diabo. E o fim deles é o lago de fogo e enxofre, para a glória de Deus. Então vemos que temos que sim dar o dízimo àquele que trabalha, né? Dar o dízimo na casa do Senhor, entre aspas, que a casa do Senhor fica nos céus, mas nessas igrejas aí que existe servos de Deus, fiéis, né? Que divide com os irmãos o dízimo, que ajuda o irmão na oferta, etc. Nós devemos dar sim, amados irmãos. Continuar dando. Sei que hoje em dia está difícil isso, por esses exemplos que temos aí, aos milhares aí espalhados aí dessas igrejas, se abastando no dinheiro, os líderes podres de rico. Tem uns 4 ou 5 aí que todo mundo conhece, que quem não convém falar o nome aqui, todo mundo já sabe. Quem são os pastores mais ricos do mundo, aliás, mais ricos do Brasil, fora de todos os países aqui, não tem nem necessidade de falar aqui para os irmãos aqui. Então, o fim deles é esse daí, amados irmãos. E para a gente terminar aqui, amados irmãos, um estudo bem breve aqui, né? Sabemos que dízimo é alimento, mas nas cidades onde vivemos não tem como dar alimento. Não pode se transformar assim em dinheiro, assim, e dar para os servos de Deus fiel, se é aquele que tem muito, dividir com os irmãos que não tem quase nada. Então esse é o dízimo, essa oferta, temos que dar oferta também, com o coração aberto, para a glória de Deus. Então, vamos terminar aqui com Malaquias 3. Malaquias 3, 8 e 9.
roubarás um homem a Deus? Todavia vós roubais e dizeis, em quem roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, mais ou menos, aqueles que têm condições, né, que não passam necessidade, têm condições, né, de dar o dízimo, que trabalha e dá oferta nos lugares certos, né, em qualquer igreja, tem que ver se aquela ovelha que está liderando a igreja ela realmente é um servo de Deus ou um mercenário. Devemos dar sim o dízimo para ajudar os irmãos, que através do dinheiro se paga as coisas da igreja, né? Ajuda os irmãos, dá oferta voluntária do coração, para que esse dinheiro ajude a ovelha que está liderando a igreja e todos os outros irmãos, que é tudo para a glória de Deus. Ou seja, aí no versículo 9 aqui diz, com maldição sois amaldiçoados porque me roubais. Ou seja, tem maldição para quem não dá, né? Tem condições e não dá, mas temos que ver os locais para dar também, porque hoje em dia está difícil. Mas Deus conhece o coração de cada um, amados irmãos. Então nós vemos aqui que desde o princípio o dízimo foi alimento, mas teve o dízimo de Abraão e dízimo de Jacó, que foi diferente, foi de espólio. Do Abraão foi de espólio de guerra, e o Jacó, né, prometeu dar o dízimo se Deus protegesse ele até a casa do pai dele, né, até a casa de Isaac, para a glória de Deus. Ia dar o dízimo como deu também, para a glória de Deus. O dízimo do Jacó também foi parecido com Abraão, não foi só alimento, se não me engano, mas o que for para dar, a gente tem que dar com o coração aberto, né? Com amor, que tudo que a gente dá com não, vai fazer falta, melhor não dá, né, amados irmãos? Então, para a glória de Deus, terminando esse estudo aí, para a glória de Deus, sobre o dízimo, temos que dar sim, com amor, temos que saber onde dar também, né, em qualquer lugar, que é só misericórdia de Deus, como nós lemos aqui várias passagens, Mateus 7, João 10, existem mercenários aí que só visam o dinheiro e o lucro e não cuidam das ovelhas do Senhor, para a glória de Deus. Então nós terminamos tudo aqui para a glória de Deus, do dízimo. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Em nome de Jesus.